havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da primeira reunião extraordinária desse primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, solicito ao vereador Fernando Vilicinski para que adentre ao plenário desta Casa de Leis para tomar posse como vereador na 18ª legislatura. Eu solicito ao vereador Fernando Vilicinski para que faça a entrega dos documentos e do seu diploma. Eu informo que os documentos entregues estão de acordo com a legislação vigente e, sendo assim, eu farei a leitura do compromisso, pedindo ao senhor Fernando Vilicinski que, ao final desta leitura, declare, assim eu prometo, após a lei. Gostaria que, quando fizesse, assim eu prometo, levantasse seu braço. Prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica Municipal, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento do município de São Bento do Sul. Gostaria de que o vereador Fernando Vilicinski estendesse o braço e dissesse que assim eu prometo. Convido para assinar o termo de posse, vereador Fernando Vilicinski. Nesse momento, eu declaro empossado o vereador Fernando Vilicinski no município de São Bento do Sul para a 18ª legislatura. Nossos cumprimentos em nome dessa Casa de Leis. Meus parabéns e eu solicito ao senhor vereador para que tome assento à cadeira do vereador licenciado Paulo Zifka, para darmos continuidade à reunião. Dando continuidade, eu solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jairson Sabino, para que faça a leitura do termo de posse. Termo de posse de suplente de vereador de São Bento do Sul. Aos 23 dias do mês de janeiro de 2017, nas dependências da Câmara Municipal de São Bento do Sul, na rua Vigando Cor, 69, às 10 horas, em sessão extraordinária, sob a presidência do vereador Edmar Geraldo Salomão, o segundo suplente de vereador do PSB, senhor Fernando Vilicinski, eleito em 2 de outubro de 2016, nos termos da legislação em vigente, após a apresentação da declaração de bens, direitos e obrigações de seu patrimônio e o diploma conferido pela Justiça Eleitoral, tomou posse como vereador, em substituição ao vereador Paulo Zifka, tendo em vista sua nomeação para o cargo de diretor de obras e com a recusa de assumir do primeiro suplente de vereador, senhor Dagmar Nogueira.
O senhor presidente, de pé, acompanhado pelo vereador, proferiu o seguinte compromisso: prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica Municipal, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento do município de São Bento do Sul. E, feita a chamada nominal, o vereador Fernando Vilizinski, de pé, declarou: assim o prometo. E para um só efeito legal foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo presidente e pelo vereador, ora empossado. São Bento do Sul, 23 de janeiro de 2017. Assina o presidente Edmar Geraldo Salomão e o vereador empossado Fernando Vilizinski. Antes de darmos início a essa sessão extraordinária, eu quero cumprimentar todos os senhores vereadores nesta primeira reunião extraordinária, desejar sucesso a todos os vereadores, aos vereadores reeleitos, aos vereadores que foram eleitos pelo primeiro mandato, e que Deus continue abençoando e protegendo a todos, e tenham sucesso nessa caminhada, porque nós sabemos do trabalho que os senhores desenvolverão para o município de São Bento do Sul. Sejam todos bem-vindos e tenham sucesso nessa nova legislatura. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 25, 2017, GAPRE, assunto, solicita sessão extraordinária. Excelentíssimo senhor presidente, conforme artigo 27 da Lei Orgânica do Município, solicitamos a Vossa Excelência que convoque em regime de urgência sessões legislativas extraordinárias para discussão e votação de matérias de interesse do município, cuja proposta é: Projeto de Lei 001/2017, dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de São Bento do Sul com o seu regime próprio de previdência social, RPPS, haja vista a necessidade de autorização legislativa para parcelar dívida com o regime próprio de previdência social, referente ao recolhimento de contribuições previdenciárias, parte patronal, com o intuito de sanar as dificuldades enfrentadas pelo município de São Bento do Sul, decorrente de ausência de regularidade fiscal em virtude da existência de tais débitos. Projeto de Lei 002/2017 autoriza a firmar convênio entre o município de São Bento do Sul, através do Fundo Municipal de Saúde e o Hospital e Maternidade Sagrada Família, eis que é essencial que o município de São Bento do Sul contribua mensalmente com valores para a manutenção da unidade de terapia intensiva que funciona junto ao nosocômio. Projeto de Lei número 003/2017 dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São Bento do Sul, a partir de 1º de janeiro de 2017, diante da necessidade de reajustar os benefícios sem paridade na mesma proporção e data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. No aguardo de providências por parte dessa Igreja Casa de Leis, agradecidos pela atenção e apoio, solicitamos a aprovação dos projetos relacionados. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de Lei número 01/2017, origem do Executivo Municipal, dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de São Bento do Sul com o seu regime próprio de previdência social, o RPPS. Projeto de Lei número 002/2017, origem do Executivo Municipal, autoriza firmar convênio entre o município de São Bento do Sul, através do Fundo Municipal de Saúde e o Hospital e Maternidade Sagrada Família. Projeto de Lei 03/2017, origem do Executivo Municipal, autor Magno Bauman, prefeito municipal. O assunto dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos pelo Instituto de Previdência Social Público do município de São Bento do Sul e Presbis, a partir de 1º de janeiro de 2017. Ofício número 006/2017, GAPRE, assunto informa a nomeação. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente informamos a Vossa Excelência que Paulo Zifka foi nomeado no cargo de provimento em comissão de diretor de Departamento de Obras e Manutenção na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, cujo ato segue em anexo. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal.
Ao excelentíssimo senhor Dagmar Nogueira, primeiro suplente de vereador do PSB. Assunto convocação faz. Prezado senhor, a mesa diretora da Câmara Municipal de São Bento do Sul, através de seu presidente, vereador Edmar Geraldo Salomão, convoca a vossa senhoria para assumir na condição de primeiro suplente de vereador do PSB uma cadeira no Legislativo Municipal, observando o disposto nos artigos 23 e 24 da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a nomeação do vereador Paulo Zífica no cargo de diretor de obras. Igualmente, informamos que, para assumir, o senhor deverá efetuar a entrega do seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral, bem como sua declaração de bens, a data da posse que lhe será informada posteriormente via convocação, sendo que nos apresenta, afirmamos com estima e consideração, atenciosamente, Edmar Geraldo Salomão, presidente. Ao excelentíssimo senhor vereador Edmar Geraldo Salomão, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, referente ofício 01/2017, suplência do PSB, excelência, como é de conhecimento de vossa senhoria, já estamos exercendo o cargo de secretário da pasta de assistência social da atual gestão. Sendo assim, venho por meio deste declinar da primeira suplência de vereador pelo partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, sendo que nos despedimos com elevados protestos de estima e consideração, Dagmar Nogueira. Ao excelentíssimo senhor Fernando Vilizinski, segundo suplente do vereador do PSB, São Bento do Sul, assunto convocação faz. Prezado senhor, a mesa diretora da Câmara Municipal de São Bento do Sul, através de seu presidente, vereador Edmar Geraldo Salomão, convoca a vossa senhoria para assumir na condição de segundo suplente de vereador do PSB uma cadeira no Legislativo Municipal, observando o disposto nos artigos 23 e 24 da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a nomeação do vereador Paulo Zífica ao cargo de diretor de obras e da impossibilidade do primeiro suplente de assumir esta cadeira por ter assumido a Secretaria Municipal de Assistência Social. Igualmente, informamos que, para assumir, o senhor deverá efetuar a entrega do seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral, bem como sua declaração de bens e a ficha cadastral de vereador. A data de sua posse será no primeiro dia de fevereiro, na primeira sessão ordinária, às 19 horas, sendo o que se nos apresenta, afirmamos com estima e consideração, atenciosamente, Edmar Geraldo Salomão, presidente. Esse é o expediente, presidente. Obrigado, secretário. Só queria justificar a leitura do nosso primeiro secretário em relação ao dia 1º para assumir, mas como houve a convocação extraordinária, nós demos posse ao vereador Fernando Vilicinski na data de hoje, antecipando essa do convite que tinha sido feito a Vossa Excelência, só para justificar isso aí. Obrigado. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 001, 002 e 003, todos do Executivo Municipal. Para análise dos projetos, eu nomeio ad hoc as comissões que farão análise desses projetos. Eu nomeio vereadores Fernando Malão, César Augusto Acosta de Godoy e Jairson Sabino para comporem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Nomeio ad hoc os vereadores Peter Alexandre Knoibila, Nivaldo Bogo e Marco Rodrigo Retlich para comporem a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Nomeio ad hoc os vereadores Jaime Pedro Ferreira de Lima, Claudiomar Votroba e Fernando Vilicinski para comporem a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social. Suspendo essa sessão por alguns instantes para análise dos projetos que deram entrada nesta sessão extraordinária. Está suspensa a sessão. Eu solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 01/2017, de autoria do Executivo Municipal.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Também Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Dá parecer favorável. Em primeira discussão, o projeto de lei número 01/2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de São Bento do Sul com seu regime próprio de previdência social, RPPS, está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto 001, ele vem devido ao fato de o Ministério da Previdência ter rejeitado o parcelamento que foi proposto pela antiga gestão municipal do prefeito Fernando Turic, e que agora vem com uma nova modelagem baseada naquilo que foi orientação do Ministério. Então, basicamente, vem fazendo com que haja a possibilidade de parcelamento dessa dívida com o regime próprio de previdência do município, as parcelas que não foram repassadas ao IPRESBIS pelo governo do prefeito Fernando Turic, num débito total de R$ 6.600.000, e que agora pede o Executivo a autorização para que esse parcelamento seja feito. Solicito aos senhores vereadores, assim como já discutimos na sala de comissões, que aprovem o projeto, para que a gente possa também receber o município de São Bento do Sul certificado de regularidade com a Previdência, e para que também não estejamos impedidos de receber verbas de outras esferas por conta dessa falta desse certificado. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu quero dizer que foi importante a reunião que tivemos com o senhor prefeito municipal, a chefe de gabinete, a suplente vereadora Niva Larsen, nos convidou. Eu acho importante esse tipo de diálogo para nós podermos ver algumas questões que são pontuais. Obviamente que o prefeito não vai chamar o tempo todo, né? Mas essa foi um primeiro contato com a nova legislatura, e eu acho muito importante. Parabenizo a Niva Larsen por essa iniciativa. Segundo ponto, esse projeto está rediscutindo aquele que foi aprovado em dezembro de 2016. Nós aprovamos em parcelas não iguais, em parcelas de valores diferentes. O Ministério da Previdência Social não aceitou, e por isso esse novo projeto. O valor aumentou bastante, isso foi colocado lá na sala de comissões. O prefeito Fernando Turic aumentou bastante a dívida com a Previdência dos servidores públicos. Mas também devemos ressaltar que o governo do Estado, numa manobra ilegal, deixou de repassar cerca de 11 milhões de reais para o governo Fernando Turic, dinheiro que será recebido pelo governo Magno Bauman. Portanto, dos 11 milhões que virão, a partir de junho deste ano, tirando estes 6 milhões e alguma coisa, ainda vai sobrar recursos para a atual gestão. Nós estamos parcelando em 60 meses, ou seja, vai atingir todo o período do atual mandato do prefeito Magno Bauman, e mais 12 meses, ou até um pouco mais, depende aí, 12, 13 meses, do novo prefeito. E até discutimos se vamos penalizar o novo prefeito, que nem concorreu, nem assumiu, e já vai começar, o novo prefeito já vai saber que vai começar com uma dívida. Infelizmente, é uma praxe em São Bento, isso já aconteceu. O prefeito Silvio Drevic deixou dívidas previdenciárias que eu, enquanto prefeito, tive que parcelar. Quando eu saí, deixei dívidas para o prefeito Magno Bauman, ele teve que parcelar. Magno deixou para Fernando Turic, que teve que parcelar, e Fernando Turic deixando agora para Magno de novo. Nós temos o Poder Legislativo Municipal, e isso já parece que é unânime, conforme tivemos na reunião na sala das comissões. Nós temos que fazer um controle bastante firme da atual administração, para que
não crie mais dívidas por conta disso, que nós estanquemos de uma vez por todas essa situação da Previdência, para que nós as novas administrações não assumam já com passivo previdenciário. Por isso, nós faremos esse controle, possivelmente mês a mês, pedindo informações para saber se estão pagando as parcelas normais. Ou o que vai ser parcelado, tem que ser parcelado, porque senão tem o bloqueio de verbas. E as presentes e futuras nós temos que controlar bastante para que não sejamos pegos de surpresa de novo. Por isso, eu sou favorável. O Poder Executivo, inclusive, acatou uma sugestão minha, porque existia uma previsão de uma multa de 2%. Essa multa não é possível de ser colocada. Nossa legislação previdenciária, que foi mudada em 2015, não me falo mais, 2013, 2015, prevê que débitos poderão ser parcelados, serão atualizados pelo INPC, mais juros de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como está aqui. A questão da multa não é possível, o Poder Executivo acatou minha sugestão e mandou o projeto de lei conforme nós havíamos conversado na reunião. Por isso, eu sou favorável ao parcelamento. Continua a discussão, com a palavra o vereador Jaime Ferreira de Lima. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, já que o vereador Fernando Malon citou, eu quero me justificar no comparecimento dessa primeira reunião extraoficial, pois também estava em viagem e já programada. Segundo, gostaria de deixar registrado que concordo com o que o vereador Fernando Malon citou, porém aprovo com ressalvas, porque acredito que esta dívida não deva ser praxe. Então, cabe a nós fiscalizarmos com mais veemência, porque isso não deixa de ser uma manobra para que as coisas fiquem rolando de prefeito para prefeito, de gestão para gestão. Então, sei da importância, sei também de que o governo não tem repassado as devidas verbas, sei da importância da aprovação deste projeto, mas quero reiterar a minha ressalva com relação ao rolamento dessas dívidas. Sim, vamos fiscalizar mais assiduamente. Continua a discussão, com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, da mesma forma, encaminho meu voto pela aprovação, evidentemente, porque é uma necessidade, mas destacar que, muito embora tenhamos tido uma reunião no gabinete do prefeito para tratar dessa situação, eu acredito, e aí vai uma sugestão, já que nós estamos iniciando, ainda cabe esse espaço, que em discussões extraordinárias dessa magnitude, que se tem alguém do executivo aqui na prefeitura, para quando a gente vai para a sala das comissões e surge algum fato que se precise tirar dúvidas, que a gente possa tirar. Eu acredito que isso não vai melindrar nada e faz parte do trabalho do Executivo e do Legislativo. Por que digo isso? Porque uma das ressalvas do vereador Jaime, na qual eu concordei, e mais gente concordou, mas entende o momento, é que esse parcelamento ele vai invadir uma próxima gestão, independente de qual seja ela, ele vai invadir uma próxima gestão. E 4 anos atrás, ou mais tempo, quando foi aprovado, a gente disse mais ou menos, não nessas palavras, dizer o seguinte: numa próxima a gente vai ter que olhar isso melhor, não vamos ficar deixando esse parcelamento. Foi dito, né? Então, e estamos aqui dizendo a mesma coisa, aí vai ser igual da Munesc, vereador Jaime. Nós vamos ficar aqui fazendo um monte de alarde, e daí no final das contas vai dizer, da próxima vez a gente vai discutir melhor. Então, não criticando um ou outro, de forma geral estou dizendo isso. Então, poderia, e aí eu perguntei, e claro, também não vamos lembrar de cabeça, se nesses últimos parcelamentos algum invadiu a outra gestão. E ninguém aqui sabia, porque não dá para saber, evidentemente. Alguém do Executivo poderia nos esclarecer esse ponto. Então, fica uma dica, até, eu não sei se vai se confirmar do vereador Pete ser o líder de governo, mas se confirmar, ou se não for, que seja outro, que leve a sugestão para que em discussões extraordinárias ou de maior complexidade como é essa, que tenha alguém do Executivo aqui que possa nos esclarecer alguns pontos. Eu acho que muito do que foi discutido de forma negativa na última
legislatura / gestão, foi a falta desse diálogo. Então, quem sabe isso poderia aproximar mais ainda o Executivo do Legislativo. E pegando um gancho agora, por fim, na fala do vereador Fernando Malon, eu estava na reunião no gabinete do prefeito e surgiu do vereador Fernando Malon um alerta de que não poderia ter uma multa de 2% em caso de atraso. Isso porque é o Estatuto? A Lei Geral da Previdência não permite que seja feita a multa. E constava da lei a previsão de multa. E aí o Executivo acatou a sugestão do vereador Fernando Malon e retirou desse projeto. O que me causa preocupação é o seguinte, e aí o Legislativo tem que estar de olhos muito abertos, eu estarei, acredito que os senhores também, é de que a lei, em sendo aprovada aqui, não seja colocada a multa a nossa revelia para enviar ao... Para onde enviar? Para o Ministério da Previdência. Até porque eu ouvi ali de conversa de corredor depois, dizendo mais ou menos, de corredor, diz, olha, vereadores, os senhores aprovam sem a multa e depois a gente manda para o Ministério com a multa. Isso, então, dissolve a Câmara e não precisamos votar mais nada. Então, essa é uma preocupação que eu tenho e eu gostaria muito que o Executivo enviasse cópia da lei aprovada e encaminhada ao Ministério para a gente só conferir se não foi colocada a nossa revelia uma multa que seria um verdadeiro... Seria teratológico colocar uma multa e não sendo aprovada aqui. Não, parte, vereador. Claro. O senhor colocou muito bem a situação que eu tinha esquecido. De fato, foi colocado ali de que a lei é aprovada sem a multa, mas depois o termo de confissão de dívida do Ministério da Previdência poderia ser colocada a multa. E até quero deixar claro para os vereadores da base do governo, se fizerem isso, vão fazer sem autorização da Câmara. E se fizerem isso, estão sujeitos à responsabilização perante o Ministério Público, perante o Tribunal de Contas, essas coisas todas, porque estará assumindo uma dívida que não foi aprovada pelo Legislativo. Então, tem que ser tomado muito... Se isso acontecer, está por conta e risco do Poder Executivo. O Legislativo fez sua parte. Só isso aí. Obrigado, vereador Godoy. É exatamente isso, então. Como eu ouvi isso e fiquei preocupado, e foi justamente ao vereador Fernando Malon que o procurador do município disse, eu voltei os olhos e disse, olha, você não pode fazer isso, é um absurdo, tá? Só de se cogitar de dizer isso, aprova-se na Câmara uma coisa e envia para o Ministério outra. Então, isso é grave, é preocupante, só o fato de se pensar fazer isso já me preocupa muito, né? Então, vereador Sabino, se nós estamos aqui, aprovamos X, é X que tem que ir, e não X mais um. Tá? Só queria fazer esse alerta. Só, aqui. me permite Pois uma não. parte. Duas questões que foram colocadas pelo senhor aqui nessa situação. Primeiro, de todos nós, os que não estávamos na reunião, era o vereador Jaime. O texto que nós discutimos lá, né, foi pacificado. Então, com relação à não presença de alguém do Executivo aqui, inclusive o parágrafo que nós discutimos estava contido já no texto original, portanto, entendo que ok, pode ser que alguém venha do Executivo para elucidar algumas dúvidas, mas, no meu entendimento, estava pacificado, com exceção da questão dos 2%, que o vereador Fernando Malon teve contemplado na sua reivindicação com relação a isso. E com relação à questão do envio para o Ministério, texto que seja diferente do daqui, concordo com os senhores, mas nós estamos aqui trabalhando no campo das hipóteses, né? Obviamente que não esperamos e não acordamos que seja dessa forma. Obrigado, vereador Petit. Mas, só para concluir, então, essa questão da sugestão do Executivo aqui é uma mera sugestão, não é para estar presente em todas as sessões, só numa matéria ou outra, porque acontece, a gente acaba não esgotando todos os assuntos numa reunião só. E quanto a essa outra, é o alerta de que a Câmara está vigilante quanto a essa inacreditável possibilidade, né? Então, só frisar isso. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continue a discussão com a palavra o vereador Marco Redley. Obrigado, presidente. Demais vereadores. Com relação a esse projeto, meu voto é pela aprovação do projeto. Eu só queria colocar que, para mim, os valores envolvidos eles são assustadores, talvez é a palavra a se colocar. Como a gente conversou ali na sala de comissões, realmente não é uma coisa que tem que virar praxe, mas é praxe. Então, isso aconteceu nas últimas 4 gestões, de ficarem recursos da Previdência dos servidores a serem pagos pela gestão seguinte. O que me preocupou muito, eu nunca concordei com isso, não concordei quando o Fernando Malon era prefeito, quando o Magno era prefeito, não concordo com o Fernando Turco prefeito.
Até porque, como representante dos servidores públicos, na verdade, o município, quando apertou um pouco o caixa, decide deixar descoberto a previdência dos servidores públicos. E eu acho que não... Na verdade, a LRF está aí para ser cumprida, e eu entendo assim. Ela disse que todo gestor, quando chega ao final da sua gestão, não deve deixar recursos, dívidas sem recursos para que garantam o seu pagamento. E isso vem acontecendo e agora foi aumentado de forma exponencial. Ou seja, se na gestão passada foi cerca de 1 milhão, que já era bastante, no meu entendimento, agora são 6 milhões de reais. Então, a gente tem que tomar alguma providência para que na próxima não sejam 12 e assim vai, daqui a pouco fica insustentável e a gente está comprometendo o Instituto de Previdência próprio do município, que garante a aposentadoria de todos os servidores públicos municipais. Essa situação não é nova, eu já tinha conhecimento dela por participar do Conselho Fiscal do IPRESBIS. A gente já fez vários levantamentos, apontamentos e interpelamos o prefeito no ano passado sobre essa questão da dívida, de não deixar a dívida, mas, na verdade, ele que definia se faria o pagamento ou não e não fez o pagamento, virou a dívida. Mas os conselhos já estavam em cima cobrando esse pagamento, exigindo o pagamento, porque era de direito do Instituto de Previdência. Então, eu já conheço o processo todo, e ele não é novo, senhores vereadores. Na verdade, em 2015 aconteceu a mesma coisa, só que como não era final de gestão, não houve projeto na Câmara com proposta de parcelamento. Mas em 2015, se eu não me engano, de setembro em diante, não foram pagas as cotas patronais do IPRESBIS, só foram acertadas em abril de 2016. Então, isso já aconteceu, eram cerca de 5 milhões na época. Só concedo a parte. Obrigado. Então, a minha preocupação justamente foi essa, de que isso não se torne uma coisa exponencial e que daqui para frente vá fugir do controle, né, e que isso não, esse subterfúgio já não se torne mais útil daqui para frente. Eu acho que cabe nós fiscalizarmos. É claro que estamos, né, apenas alertando, e é claro que acredito que isso nós vamos conseguir contornar, porque senão vai se tornar uma coisa sem parâmetros. Obrigado. Vereador Jaime, eu concordo inteiramente com as suas palavras, porque para mim já se tornou incontrolável, na verdade, já, né? 6 milhões já é um valor que fugiu de qualquer controle. Então, a gente precisa ser mais efetivo, e isso se estende a todos nós, vereadores, porque o que acontece? Lá em 2015, se o prefeito não pagou setembro, outubro, novembro e dezembro, ficou com esse valor em aberto, e depois as contas da prefeitura vêm para aprovação na Câmara e são aprovadas sem ressalvas, ou apenas com ressalvas, mas são aprovadas, na verdade a Câmara está concordando com essa falta de pagamento. Então é aí que eu acho que a gente tem que agir e analisar muito bem as contas para não deixar que isso continue, né? Porque o que aconteceu? O prefeito, na gestão, quando começou a faltar recurso, escolheu qual conta não pagar. Então, vamos não pagar a previdência dos servidores, então, até o final do ano, ficaram 6 milhões de débito. A solução hoje é essa, é aprovar o parcelamento, assim como foi no final do ano passado, só que como não eram parcelas contínuas, ele não passou no Ministério da Previdência. Porque, na verdade, a gestão hoje está sendo penalizada, né, vereador Peixe, porque o município não tem o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. E sem o CRP, o município não recebe recursos do governo federal, do governo estadual. Então, hoje, se a gente tem uma obra de pavimentação que só falta vir o recurso do convênio do Estado para pavimentar, a rua não é pavimentada porque não tem o recurso, porque não tem o CRP. E isso também me chamou a atenção na gestão passada, porque o CRP ele é renovado a cada 6 meses. Então, na verdade, ele seria renovado no final de novembro, e aí não foi. Então, foi deixado, o governo deixou de pagar as parcelas a partir de abril, que daí dava 6 meses em novembro, ou seja, só no finalzinho, digamos, o governo na gestão passada não foi afetado pela falta de repasse. Mas eu acredito que com essa aprovação agora, o Ministério deve aprovar, porque são parcelas fixas, contínuas, e com essa lei aprovada, o parcelamento está aprovado, o CRP volta, o município volta a ter o CRP, volta a receber recursos. Mas é no mínimo assustador, porque realmente a gente não pode deixar que isso se perpetue e vá aumentando exponencialmente, como aconteceu até agora. Tinha pedido a parte, Jaime? Obrigado. Por ser novato, a gente talvez não tenha a dimensão exata. Então, se já fugiu do controle, uma coisa que você citou e eu concordo, nós não podemos então ser coniventes com o que vem acontecendo. Precisamos botar um freio nisso. Obrigado. Repita a parte, vereador.
Perdão, só complementando, perdão. É óbvio que atinge diretamente o funcionalismo público, que é a principal parte interessada. Então, isso é muito sério também. Obrigado, desculpa. Permite uma parte, vereador? Sim. No projeto de lei que foi aprovado e virou lei em final de 2016, estava fazendo referência ao recurso que vem do governo do Estado, 11 milhões. E o objetivo que estava naquela lei era de que essa dívida seria paga integralmente no próximo mandato, nesse mandato agora. E sobraria dinheiro ainda. Da forma como nós estamos aprovando hoje, nós vamos empurrar isso para 60 meses, ou seja, vai pegar o primeiro ano do próximo governo. Nós estamos aprovando por 60 meses, tá bom. Mas seria interessante o prefeito Magno Baumann, recebendo esses 11 milhões no seu mandato, quitar esta dívida no seu mandato para não deixar para o próximo. Não creio que eu faça. Ele vai usar os 60 meses e vai usar o recurso, os 11 milhões, para pagar outra coisa e vai ficar um débito para o próximo prefeito. Vai acontecer. Mas seria o objetivo, o espírito da primeira lei. Ela só não foi aprovada porque as parcelas eram desiguais. Mas o princípio, o objetivo era quitar toda a dívida no próximo mandato, porque viriam 11 milhões para pagar 6 milhões e pouco, sobraria o dinheiro, né? Então, seria interessante. O prefeito não vai fazer isso, eu tenho certeza que não vai fazer. Ele vai usar os 11 milhões para outras coisas, para pagar a dívida previdenciária, sim, o que vai vencer no seu mandato desse parcelamento, e vai fazer outros recursos, vai fazer outras obras, outras coisas todas. Mas seria interessante, e nós vamos ficar lembrando ele que vindo dinheiro para ele quitar de uma vez para resolver isso, já que ele vai receber 11 milhões e vai pagar 6.600, que só, né? Obrigado, vereador. Vereador Fernando, até com relação a essa questão da vinculação, eu entendo também que, claro, nesse projeto de lei aqui ela não está mais contida, né? Eu entendo que o Ministério da Previdência também não aprovou o parcelamento por estar vinculado a recursos que viriam do Estado, né? Eu acredito que, acho até temeroso também, não nesse caso aqui, mas em outros casos, a gente não pode deixar que o município assuma dívidas com base em recursos que tem a receber, né? Porque se a gente for tomar como base, por exemplo, a dívida ativa do município, nós temos aí mais de 100 milhões de débitos de pessoas, munícipes, empresas com o município. Isso não dá direito de criar uma dívida com a expectativa de receber o recurso. Então, eu acho que agora ficou perfeito, não está vinculado ao recurso, está parcelas contínuas, eles não devem mais se opor a isso, e meu voto é favorável. Obrigado. Com a palavra, vereador Fernando Velicinski. Senhor presidente e os demais vereadores, também sou favorável à aprovação. E, como todos já comentaram, o vereador Fernando, agora o próprio Marcos, eu acho que nós temos que ser os fiscalizadores agora, e a Comissão de Finanças enviar a cada 2 meses, mensalmente ou trimestralmente, uma solicitação para nós sabermos de que forma que está, né? Daqui para frente, o que acarretar em dívida ou para próximo mandato ou alguma coisa nesse sentido, nós também estamos fazendo parte disso. Eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de estancar, como o Fernando Malon acabou de falar. Então, eu só quero dizer que eu sou favorável, né? E com as mesmas ressalvas que eu acho que todos aqui tiveram, eu também tenho essa preocupação. Então, eu acho que nós somos agora os fiscalizadores nesse sentido, para essa dívida não aumentar ou não ser criada uma nova. É isso aí, obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, antecipadamente quero me manifestar favorável pela aprovação, até porque, pela necessidade, é inevitável, até porque depende desse parcelamento para a liberação do CRP, e podendo impedir até a liberação de algumas verbas, de repente, para o município. Mas, na verdade, seguindo até a mesma linha aí da manifestação da maioria dos vereadores, o que é preciso mudar a forma de se administrar o órgão público, conduzir ele da mesma forma como se conduz a iniciativa privada, a nossa vida pessoal, para que da forma que vem acontecendo, e não estamos aqui julgando o gestor A, B ou C, mas, na verdade,
vem se empurrando com a barriga, até por uma questão de... E não é só... hoje nós estamos discutindo aqui a questão do IPRESB, mas acaba se tornando necessário, porque cada prefeito que assume, ele precisa mostrar algumas obras para a população, para o seu eleitorado, e hoje, porque já vem de longa data essas questões, não só da Previdência, mas a questão dos financiamentos, por exemplo. Hoje, se o prefeito quer realizar alguma obra, ele tem que recorrer ao financiamento, porque os recursos do município, o que não estão comprometidos em outras questões, eles já estão comprometidos por causa dos financiamentos. Então, há a necessidade de se mudar realmente essa questão, para que, futuramente, de repente, o município tenha recursos até para executar obras, não dependendo apenas de financiamentos, o que acaba gerando, de certa forma, um custo. Seja a atualização de valores, o juro, mas são valores que poderiam ser economizados e aplicados daí em obras em benefício da população. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão com a palavra vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, também os internautas, a imprensa que nos prestigia. Quero cumprimentar aqui a presidente do Sindicato dos Servidores, que vem assistir à sessão hoje. Dizer que, por que não foi pago? Por que não foi pago? Faltou dinheiro. Bom motivo. Por que faltou dinheiro? Há prioridades. Prioridades. Eu tenho prioridades lá em casa. Todos os senhores aqui, senhoras, também têm prioridades. Qual é a prioridade? Nós não temos prioridades em pagar, primeiramente, aquele que optou por uma carreira no serviço público. Não há essa prioridade, então. O ente político não tem tido essa prioridade de pagar primeiro os servidores. Eles têm uma carreira ali. Depende disso ali. Depende exclusivamente. Tem que estar com tudo em dia. Não concordo, eu acho que, de repente, alguém que possa ter me acompanhado, que venha nos acompanhando no rádio nesses 17 anos na imprensa, eu tenho dito a mesma coisa. Óbvio que eu não vou falar aqui outra coisa. Eu não concordo. Que não seja prioridade do servidor público. Então, o ente político tem priorizado, na questão de folha de pagamento, primeiramente, os seus amigos, seus cabos eleitorais, e nós não podemos concordar com isso. Nós não vamos concordar com isso. Da primeira à última sessão. Não vai haver concordância em nenhuma delas, onde a prioridade não seja o servidor. Obviamente que nós temos aí, não está em discussão, temos uma antes disso, que é o público. O servidor público serve o público. Então, primeiro, o público. Mas aqui, entre o servidor público de carreira e o pessoal que é nomeado, que é indicado, nós vamos ter que prestigiar o primeiro. E, por isso, nós estamos já discutindo desde o começo, pedindo para que a prefeitura, o prefeito, mande aqui, para que nós possamos fazer um acompanhamento mensal. Nós pedimos que, eu quero imaginar que seja também o interesse do sindicato dos servidores, ficar muito atento com isso, acompanhando isso muito de perto, a presidente do sindicato, ao vereador Peter, fazer esse acompanhamento, e começa a fugir já do controle. 6.600.000 é um bom dinheiro. Então, nós vamos ficar atentos, vamos ficar acompanhando essa situação, que não pode mais ficar dessa forma. Vamos penalizar alguém. Vamos penalizar o servidor. Não. Eu acho que antes tem que verificar, vamos verificar a folha de pagamento, vamos verificar os secretários, vamos verificar os chefes, os diretores. Depois nós vamos ver como é que vai ser feito isso aí. Mas primeiro dessa forma. Se eu não conseguir cortar em casa, eu não tenho moral nenhuma para pedir para cortar o pessoal. Se eu não posso cortar isso que eu estou indicando, como é que eu vou cortar aqueles que optaram por essa carreira? Então, por isso a gente tem pedido, senhor presidente, que venha aqui um relatório para que a gente possa fazer um controle. Muito obrigado. Continua a discussão. Também vou fazer uma colocação em relação da reunião que nós mantivemos lá na prefeitura,
convocada pelo prefeito para que lá comparecêssemos para justamente conversar em relação sobre, principalmente esse projeto e da falta do certificado de regularização previdenciária. Lá, vereador Malon, nós levantamos aquela questão da multa, tá? Porque o ente público não pode pagar multa, nós levantamos essa questão lá. E eu não quero crer que vai haver um acerto extra disso aí, depois de se acertar a multa por fora, isso aí tudo vai ter que ter anuência da Câmara de Vereadores. Agora, os senhores prestaram atenção no projeto, a garantia é que a Prefeitura vai pagar a prestação, não dá nada como referência, como o projeto anterior, que está sendo revogado, o 3.752, de 22 de dezembro, dava como garantia um suposto repasse do governo estadual, que, em vez de repassar aquele ICMS da Celesc, habilmente pegou aquele dinheiro que é direito dos municípios e jogou para o fundo, não vou dizer fundo partidário, mas existe um fundo criado no Estado, e aí ele acabou lesando os municípios. E como não foi aceita esse dado como garantia não foi aceito, esse item, então hoje o município assume o compromisso de parcelar. E não dá nada, não dá FM, ICMS, nada. Ele assume o compromisso. Tem que ficar, é isso aí, né, vereador? O município vai fazer o repasse dessas. Mas foi muito bem colocado aqui a questão dessas dívidas vindo ser rolada há muito tempo. Todos nós temos que ficar atentos a isso, porque um passa para o outro. Por exemplo, aqui esse projeto que nós vamos aprovar hoje, como agora, o prefeito que está assumindo, já está assumindo dívida do prefeito que saiu. O prefeito que está hoje, que assumiu agora, já está passando uma dívida para outro prefeito que nós não sabemos nem quem vai ser. Ele já vai entrar com dívida para pagar um parcelamento de 60 meses e entra um ano na gestão do próximo prefeito. Aí o prefeito pode até ser eleito e dizer, não, vou assumir, mas não vou pagar dívida de ninguém. É uma situação bastante complicada. Isso virou uma bola de neve, e eu acho que, então, o vereador Fernando também colocou, de que temos que ficar atento à comissão de solicitar sempre os balancetes mensais, eles vêm, né? Eles vêm para a Câmara, ficar atento se está sendo pago. E, por exemplo, o que aconteceu com esse? Estava sendo pago o parcelamento que o outro prefeito deixou e esse agora não era pago. Então, quer dizer, pagava a dívida velha e não pagava, e criava uma nova. Esse é o problema que aconteceu. Mas acho que todo mundo vai ficar atento a essa questão aí. Então, vamos para que o município... Porque se o município não tiver esse certificado, ele está inapto a receber qualquer tipo de repasse do governo estadual. E vamos cobrar do governo estadual para que repasse o que é de direito dos municípios, não só São Bento do Sul, mas nós vamos cobrar aqui de São Bento do Sul. Esse dinheiro que foi jogado do ICM, naquele fundo que foi criado no governo do falecido Luiz Henrique da Silveira, foi criado lá esse fundo, né? Esse fundo nós sabemos que é para fazer uma distribuição aí para os apadrinhados, verbas e tal, a gente sabe como é que é, mas nós não podemos concordar. E em tempo a Assembleia Legislativa se ateve a essa questão e fez isso aí voltar aos municípios, esse dinheiro que é de justiça. Continua em discussão o projeto? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 01/2017 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 02/2017, que autoriza a firmar convênio no município de São Bento do Sul, através do Fundo Municipal de Saúde e Hospital Maternidade Sagrada Família. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação e Justiça e redação final. Também a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Também a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social. Com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 02/2017. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Então, vereador Pedro Alexandre Clamira, por favor. Senhor presidente e senhores vereadores,
O Executivo solicita autorização à Câmara de Vereadores para firmar um convênio para repassar verba para o hospital, para o funcionamento da UTI. Não vejo maiores dificuldades. Esse valor desse parcelamento já está previsto em orçamento municipal, mas para que haja legalidade para firmar o convênio com o hospital, é necessário passar pela autorização da Câmara e pela discussão dos vereadores. Então, solicito aos senhores vereadores que tenham também as suas atenções voltadas a esse projeto, e assim como discutimos lá na sala de comissões, acho importante que o município de São Bento do Sul esteja contribuindo para que os seus munícipes possam ser atendidos na UTI. Mas concordo com algumas colocações também que foram feitas na sala de comissões acerca da necessidade de entrarmos em negociação com os municípios vizinhos para que também participem desse processo, porque não é justo somente o município de São Bento do Sul arcar com essas despesas, enquanto que todos os municípios são beneficiados. Acho que essa é um exercício que tem que ser realizado pelos executivos, pelo Executivo Municipal, e já conversei com o prefeito Magno sobre essa questão, e ele se colocou bastante interessado em negociar com os municípios vizinhos para que haja também alguma participação e para que esse serviço seja cada vez mais de qualidade em nosso município. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, sou plenamente favorável. Nós temos que contribuir com o hospital, especialmente na questão da UTI. Esse valor de R$18 mil é o valor que foi previsto no orçamento deste ano. Ano passado, essa verba foi aumentada. Depois de muito tempo, foi aumentada para R$18 mil. Este ano vai ser R$18 mil de novo. E a gente só pede que o prefeito analise para o próximo exercício, para o próximo ano, a possibilidade de aumento dessa verba para a UTI. Entro no ponto que o senhor falou também, vereador Peter, novos prefeitos, apesar que o prefeito de Campo Alegre é o mesmo, mas o prefeito de Rio Negrinho é novo, e que haja um trabalho que não foi conseguido ser feito com os anteriores, no sentido de que Rio Negrinho e Campo Alegre também ajudem, já que eles usam também. Até Piém usa a nossa UTI. Né? Não precisa ser 18 mil, pode ser menos, mas que seja 5 mil, já ajuda bastante. Se a Prefeitura de São Bento aumentar, ano após ano, se os demais municípios se comprometerem a pagar e nunca assumirem esse compromisso, isso vai ajudar bastante. Quero falar também sobre a questão, aproveitando aqui, do hospital. Semana passada, o deputado estadual Silvio Drevik fez uma nota no jornal reclamando da falta de compromisso do hospital para conseguir novas verbas. 2 milhões e 300 que poderiam ter vindo para São Bento do Sul para o hospital, através do deputado Silvio Drevik, e não vieram porque o hospital não mandou os documentos. Estou vendendo peixe conforme me entregar. O deputado Silvio Drevik falou isso. E aí nós já temos histórico do hospital de dizer que a situação é calamitosa, em da eleição, e depois vai dizer que está tudo bem. E aí, quando tem recurso para receber 2 milhões e 300, não é pouco, não é 230 mil, 2 milhões e 300, seja para investimentos, para equipamentos, o que seja, não manda os documentos. E o hospital tem a praxe de colocar a culpa sempre nos outros. Não vi nenhuma resposta do hospital sobre a nota do deputado Silvio Drevik. No final da legislatura anterior, nós falamos que iríamos pedir para o hospital vir aqui explicar algumas situações. Infelizmente, nós não temos essa competência para solicitar a vinda deles aqui. Mas eu vou mandar um ofício pelo meu gabinete, convidando eles para virem explicar a situação financeira do hospital, e aí vai entrar a questão da situação que foi falada no ano passado e dessa situação do deputado Silvio Drevik também. No mais, são vidas que precisam ser salvas, a UTI trabalha com competência naquilo que lhe é possível, eu sou favorável. Continua a discussão com a palavra o vereador Jaime Ferreira de Lima. Obrigado, senhor presidente e vereadores. Salientar 2 pontos. Concordo e assino embaixo da necessidade desse recurso, que é um dos recursos que mantém a UTI. Né?
Todos nós sabemos da importância. O vereador Fernando Malon tocou num aspecto muito importante, que eu acho que também é de conhecimento de todos. A utilização pelos outros municípios deve ter, sim, a sua parcela de contribuição. E também preciso levantar mais dados, mas acredito que alguns leitos que são dispostos ou disponíveis na UTI de São Bento do Sul, eles são reservados, essa é a palavra, para uso do Estado, ou da região, que quando há algum caso, há transferência de pacientes. Por isso que, muitas vezes, quando alguém aqui da nossa cidade precisa fazer uso de UTI, muitas vezes não há as vagas disponíveis e as pessoas não entendem o porquê. Mas como que eu sou de São Bento, aqui tem UTI, eu vou precisar ser transferido lá para Jaraguá ou para algum outro lugar? Claro, cada caso é um caso, isso tem que ser levantado. Concordo também com o Fernando Malon quando ele diz que esse valor precisa ser revisto para a próxima discussão, ou para o próximo ano, ou para o próximo... a UTI sempre, tomara a Deus que nós não precisamos precisar dela. Mas, se precisarmos, claro que gostaríamos de ser atendido competentemente e adequadamente, com todos os recursos que lá se dispõem. Conversei hoje de manhã com o administrador do hospital, Renato Figueiredo, que primeiro questionamento que me fez foi se poderia vir participar de uma reunião, tá, de uma sessão. Até perguntou se poderia ser hoje, né, talvez pelo próprio desconhecimento, mas eles têm a necessidade de vir e pôr as contas do hospital em transparência, para que todos realmente fiquem cientes do que está acontecendo e o que não está acontecendo. Então, eu acho que eles estão no caminho certo, a transparência que toda a nossa cidade precisa e deve saber a respeito de como funciona, o que acontece e o que não acontece no hospital. Ele está, sim, vereador Fernando Malon, disposto a qualquer momento vir aqui, não só ele, quanto o gestor geral, Fernando Castanheira, para prestar os devidos esclarecimentos e estar aberto aí aos questionamentos. Me permite uma parte, Jaime? Sim, só para favor. mostrar essa questão. Aí contempla já o que o vereador Fernando colocou. O senhor pode fazer a solicitação de uma tribuna livre popular para ele, presidente, né? Nós podemos... O senhor ainda não tem o traquejo para essa situação, mas, de repente, para a primeira ou para a segunda sessão ordinária, já coloca... Acho que para a segunda, que daí é uma segunda-feira, né, presidente? Já faz a solicitação da tribuna livre e damos o espaço para ele vir aqui e trazer os esclarecimentos. Ótimo, perfeito. Eu acho que fica acordado, de repente, para a segunda, então, sim, seria mais viável. Por favor. Né? E o terceiro aspecto ainda que gostaria de citar é com relação ao repasse de 2.300.000, acho que isso realmente precisa ser apurado, então, tá, vereador Fernando Malon, porque nada melhor do que, de repente, termos os dois lados se confrontando para que realmente se ponha um ponto final nessa situação, porque até então a culpa é do hospital, a culpa é de A, B ou C. E eu acho que isso tem que ser realmente esclarecido. Tá? Não posso falar por não ter conhecimento de causa, mas só quero colocar o meu desagrado com relação à perda desse recurso. Tá? Obrigado. Continua a discussão. Eu só vou fazer uma colocação em relação a esse repasse aí que todo ano a prefeitura faz, esse repasse. E dizer também ao vereador Fernando Malon que é uma bandeira que Vossa Excelência sabe que a gente levantou essa questão de os outros municípios participarem, já há muito tempo a gente levantou essa questão, eu já inclusive conversei com alguns vereadores já, de outros municípios, para nós fazermos uma reunião em conjunto com todos os vereadores de São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, dentro de uma data oportuna, para que, através das câmaras de vereadores, que nasça esse movimento também para ajudar a UTI do Hospital Sagrada Família. Porque não é justo, quer dizer,
Justo é. Eu tenho dito aqui que o Hospital Sagrada Família ele é o pulmão e o coração de todo o Planalto Norte e Santa Catarina. Ele não atende só São Bento do Sul, ele atende todo mundo. Então, nada mais justo que todo mundo colabore, que seja com uma quantia até menor, mas que todo mundo colabore, porque nós atendemos. Por exemplo, eu tenho citado aqui, por exemplo, Campo Alegre. Campo Alegre não nasce mais ninguém em Campo Alegre, nasce todo mundo, nasce aqui em São Bento, porque não tem. Quando acontece esse procedimento, o que acontece? O hospital paga para as pessoas de lá virem nascerem aqui. É justo, tem que nascer, isso aí tudo bem, a saúde está aí para atender todo mundo. Mas também é justo que os municípios colaborem com o município de São Bento do Sul, principalmente com o hospital, na questão de um modo geral, não é só a questão da UTI, por exemplo. Né? Eu levantei hoje uma questão. Hoje o Hospital Sagrada Família, segundo agora os últimos dados que a gente tem, está tudo certo, está tudo legal, não sei se não precisa mais dinheiro, não sei como é que é, não vamos esperar, né? Doutor Jaime, que eles vêm aqui dar as explicações, porque nós sabemos que em dezembro do ano retrasado, uma internação de um ano atrás, nós temos aí dados de que na UTI uma diária custa R$ 1.540, custava R$ 1.540. O SUS, na época, repassava R$ 300. Entende? A diferença, o hospital tem que pagar. Ele tem que pagar. Ele paga para lavar roupa, ele paga para comprar material de higiene, um monte de coisa. Quer dizer, e não é justo que os municípios, nossos vizinhos, não colaborem com o município de São Bento do Sul, principalmente com o hospital. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 02/2017 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 03/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste do benefício sem paridade mantido pelo Instituto de Previdência Social Público do município de São Bento do Sul e PRESB a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Solicito ao secretário dessa casa, primeiro secretário, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação e Justiça, em redação final, também Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, com parecer favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 03/2017. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei visa única e exclusivamente dar legalidade a um procedimento que já é necessário, estabelecido em lei, por conta do reajuste daqueles servidores que não têm paridade, que são mantidos pelo Instituto de Previdências de São Bento do Sul. Então, são justamente esses mais antigos servidores do município que foram admitidos no município antes da instituição do Instituto de Previdências. Então, o regime ficou de uma forma assim duplicada e existe um entendimento da prefeitura de estabelecer que esses servidores recebam na mesma proporção que o regime geral de previdências. Essa lei única e exclusivamente autoriza e regulamenta essa questão para que estes servidores possam ter o seu reajuste, o reajuste conforme o Instituto Geral de Previdência tem estabelecido. No caso, para esse ano, 6,58, que é o índice que foi estabelecido para esse reajuste. Também existe uma tabela no anexo com relação aos servidores que têm data de início de benefício posterior a janeiro de 2016. Então, senhores vereadores, solicito a aprovação desse projeto também. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 03/2017 seguirá para discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do requerimento número 001/2017. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 288, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação dos projetos de lei 001, 002 e 003 de 2017 do Executivo Municipal, por tratar de matérias urgentes. Sala de sessões, 23 de janeiro de 2017.
Está em discussão e votação o requerimento 001/2017. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 001/2017. Não havendo mais nada a ser tratado, convoco para a próxima reunião extraordinária que se realizará na sequência, conforme o requerimento aprovado nesta sessão.